Deuteronômio capítulo 7 e o versículo de número 1. Quem já achou, diga eu achei. Glória a Deus. E está escrito assim, olha só o que está escrito, gente. No livro de Deuteronômio capítulo 7 e o versículo de número 1. E o versículo também de número 2, pastor Denilson. Dona Penha, está escrito assim, olha só. Quando o Senhor teu Deus, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais para as possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Repita comigo assim: Deus introduziu o seu povo para entregar a terra que pertencia a eles. Amém? E tiver lançado fora nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Diga comigo: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, aveus e jebuseus. Tudo que é eus, veus aqui. 7 nações, preste atenção nisso aqui, gente. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Quem está dizendo isso aqui é Deus. É Deus que está dizendo isso aqui para Moisés, para o seu povo. Existem 7 nações aqui que, se juntar tudo, Moisés, é mais numerosa e mais poderosa do que vocês. É Deus que está dizendo. Aí diz mais: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente as destruirás. Diga comigo assim: não farás. Diga assim, N-A-O-T-I-U. Diga, não farás aliança com eles. Não farás aliança com eles. Nem terás piedade delas. Não terás piedade delas, não farás aliança com eles. Eu estou introduzindo vocês nesta terra para vocês destruir esse povo, destruir tudo, essas 7 nações que são mais numerosas e poderosas do que vocês, porque essa terra é de vocês, eu dei para vocês, está nas mãos erradas, porque nas mãos certas é nas mãos de vocês. Então vocês vão exterminar tudo e não é para fazer aliança com eles. Não entrega seus filhos, não entrega suas filhas, não façam aliança com eles. É isso que Deus está querendo dizer. É isso que Deus está querendo dizer ao seu povo. Diga comigo assim: não faça aliança. Não faça aliança. Deus está tirando o povo hebreu do Egito aqui, sim ou não, gente? Eles estão caminhando já há alguns dias. Há algum tempo já eles estão caminhando.
E eles já estão próximos à terra que Deus havia prometido. Eles estão a um passo de tomar posse daquilo que Deus havia prometido a eles. A um passo. Eles até mesmo já tinham enviado os espias, quem não se lembra dos 10, que voltaram com um relatório negativo, dizendo para Moisés: Moisés, a gente foi lá, e lamentavelmente falando, lá só tem gigante, e infelizmente nós somos como gafanhoto aos seus olhos, impossível a gente entrar lá, porque a terra está coalhada de gigantes, impossível. A contrapartida viera 2 dos 12, o Josué e o Caleb, e eles disseram: a terra é boa, os frutos são bons, a terra é maravilhosa. Ah, mas disseram que tem gigante lá. Tem gigante, mas a gente vai expulsá-los de lá, porque a terra é nossa. A terra é nossa, só vocês. Diga aí, a promessa é nossa. A promessa é nossa e ninguém vai tomar. Só está em mãos erradas, mas nós vamos entrar lá e vamos expulsar aqueles gigantes de lá, porque a terra pertence ao povo de Deus. 10 vem com uma relação, um relatório negativo, dona Marta. Mas 2, a minoria, voltam com um relatório positivo. Voltam com um relatório abençoado. Portanto, não importa o que a maioria fala. O que importa, nem que seja 2, está falando ali, e a presença de Deus está no meio, e o Senhor vai dizer que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio, e tudo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Josué e Caleb disse para Moisés: a terra é boa, está ligado, nós vamos entrar, é nossa, vamos possuir, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Então agora, no capítulo de número 7, o Senhor ele vai descrever os nomes dos respectivos gigantes que estão lá. Ele vai descrever os nomes de cada um deles. Mas não é só nome. Olhe para o irmão e diga para ele assim: não é só nome. Não é só nome. Porque se fosse só nome, estava bom, né? Se fosse só nomes dos gigantes, estava ótimo. Não. Quando Deus descreve os nomes dos respectivos gigantes que lá estão, é para que o povo hebreu, Moisés, soubessem de suas respectivas características. Repitam comigo assim: 7 nações, 7 tipos de gigantes, com suas respectivas características. Sabe no que o Senhor nos remete? Pergunte para mim o quê? A derrotarmos também estes 7 gigantes na nossa vida. Sabe como que você vai sair daqui hoje? Derrotando os gigantes. Mas não é só nome. Não é só o Eteu, o Gigazeu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Aveu, os Jebuseus. Não, não é só nome. Você vai sair daqui hoje derrubando esses gigantes com as suas respectivas características. Eu quero que você saia daqui hoje derrubando estes gigantes. Diga em nome do Senhor Jesus. E o mais interessante é que Deus vai dizer para o povo hebreu: vocês vão ser introduzidos na terra, vocês vão derrotar estes gigantes,
E eu não quero que vocês façam aliança com eles. Derrotam eles e não façam o quê? Aliança com eles. A terra é de vocês e eu não quero aliança com estes gigantes, porque uma vez vocês fazendo aliança com eles, vocês vão herdar as características desse gigante. Então não faça aliança. Olhe para o irmão e diga assim: não faça aliança com heteus, gergazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, diga assim, e muito menos jebuseus. Uma vez derrotando este gigante, estou na introdução, tá, gente? Uma vez derrotando estes gigantes e não fazendo aliança com eles, você consegue herdar aquilo que Deus te prometeu. Você consegue tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. Você consegue ter uma vida plena, uma vida abençoada na presença do Senhor. Quem aqui deseja ter uma vida plena, uma vida abençoada, seu Valdeci? Quem aqui deseja, levante a mão. Então levante as duas e diga assim: eu desejo. Diga: eu quero ter uma vida abençoada, derrotando os gigantes, jamais fazendo aliança com eles e tendo uma vida abençoada para a glória de Deus. Digam amém. Então, nós precisamos saber aqui quais são as características destes respectivos gigantes e nações, cujo Deus, repito, vai dizer: é mais numerosa e mais poderosa do que vocês. Ou seja, Deus está deixando bem claro: se vocês não derrotar, vocês serão derrotados. Vou repetir. Deus está deixando bem claro: se vocês não derrotarem, não vencerem, vocês serão vencidos. Então Deus, ele vai fazer a lista. E o primeiro da lista é uma nação cujo estavam todas ali reunidas, os heteus. Repita comigo assim: os heteus. Quais as características destes heteus? Anote aí se você tiver caneta e papel. Estes heteus representam medo, desânimo, confusão, amargura e tenta paralisar as pessoas. Repito, estes heteus representam o medo. Era aqueles tipos de gigante que gostavam de tocar o terror para causar nos corações o quê? O medo. Quem não se lembra do Golias, que ele batia com a sua espada no escudeiro, só para fazer barulho, só para causar no exército de Israel o quê? O medo. E o medo paralisa. A estratégia do gigante ou dos gigantes heteus é causar no coração da pessoa o quê? O medo. É aquele diagnóstico, são aquelas palavras pejorativas, são situações adversas que é para tentar causar no teu coração o medo, para tentar te paralisar. Você precisa vencer esse medo chamado heteus. Você precisa vencer este desânimo chamado heteus. Você precisa vencer esta paralisia espiritual chamada heteus, para você conseguir avançar. Era Deus dizendo: eles são especialistas em causar medo, mas vocês vão derrotá-los. E você não vai fazer aliança com medo. Diga assim: eu não vou fazer aliança com medo. Diga: eu não vou fazer aliança com o desânimo, com a confusão e nem a amargura.
Porque você sabe que há pessoas que não conseguem avançar, vencer. Por quê? Porque fazem aliança com o medo. Fazem aliança com a amargura. Fazem a aliança com o desânimo. Ela está aliançada com o desânimo. É tão verdade isso que quando você pergunta a alguém: e aí, como é que você está, meu filho? Ah, estou desanimado. Aí no outro dia você: e aí, como é que você está? Estou desanimado. No outro dia, como é que você está? Estou desanimado. No mês que vem, como é que você está? Estou desanimado. No outro dia, como é que você está? Estou desanimado. Só está o quê? Ou seja, fez aliança com o Eteus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. É hora de vencer esse medo. É hora de vencer esse desânimo. É hora de vencer essa confusão. É hora de erguer a cabeça e não se aliançar a estes heteus. O Senhor está nos dando uma ordem para vencermos estes heteus em nome de Jesus. Levante as duas mãos e diga assim: é hora de vencer os heteus. Diga assim: o medo, a confusão, a amargura e a paralisia espiritual. Quem toma posse? Alguém aqui precisa vencer algum tipo de amargura? Levante a mão. Alguém precisa vencer o medo aí? Levante a mão. Alguém precisa vencer o desânimo aí? Levanta a mão. Apóstolo, às vezes eu estou tão desanimada. Apóstolo, eu estou mais desanimado do que animado. Então você precisa vencer estes heteus da sua vida em nome de Jesus. Porque só herda a promessa, só toma posse daquilo que Deus quer para te entregar, se você vencer estes heteus aqui. O desânimo, o medo, a confusão e a amargura em nome de Jesus. É hora de vencer este gigante. Diga: eu recebo. Segundo, é os girgazeus, só vocês. Estes girgazeus aqui, as características dele, é que eles tinham um hábito. Eu sei que muitos aqui, apóstola, construíam, gostam de casa de barro. Alguns, né? Dizem que protege do calor e do frio. Só que estes aqui, diferente daquelas casas que a gente conhece do Nordeste, que eles colocam aquelas madeirinhas para segurar, para ficar um pouquinho mais firme, eles eram diferentes. Eles construíam as suas casas só de barro. Só de barro. E durava pouco. Portanto, as características destes gigantes aqui era a instabilidade. Eles eram instáveis. Tem alguém comigo? Eles não tinham algo concreto. Eram pessoas instáveis. Não era estável. Era instáveis. E você vai perguntar para muitos: tá firme? Tô mais ou menos. Tá firme não, meu filho? Tô mais para lá do que para cá. Mas o que está acontecendo, meu filho? Tá numa instabilidade na minha vida. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu não estou. Situação está meio borocochô na minha vida. Ou seja, eram pessoas de mentalidade instável. Ora está bem e ora não está bem. Ora está bem, pouquíssimas vezes está bem, e na maioria das vezes não está o quê? Não está bem. E há daqueles que quando olha para alguém assim, ele já diz assim: olha, nem chega perto que o fulano não está legal. Nem chega perto que o fulano está cuspindo fogo no chão. Nem conversa com o fulano. E aí essa pessoa se torna ríspida, áspera, grossa. Tem alguém comigo, gente? Ninguém suporta.
Porque é uma pessoa que está construindo casa de barro. E o Senhor não está nos chamando para construir casa de barro. Ele está nos chamando para construirmos casa na rocha. Na rocha que é Jesus. Pode vir a chuva, o vento. Chuva como caiu agora há pouco. Que essa casa ela não vai derreter, porque ela é estável, não instável. Tem alguém comigo? Vou falar. Pessoas que você não pode falar nada para elas. Se você falar isso aqui, ela já se derrete toda. Você não pode corrigir. Você não pode exortar. Para você falar com ela, você tem que pisar em casca do quê? Ó, se for falar com fulano, fala com jeitinho. Viu? Se você não falar com jeitinho, vai sair da igreja. Se você não falar com jeitinho, fala com jeitinho, Luciene. Fala com jeitinho. Se você não falar com jeitinho assim, vai sair. Mas eu não sei fazer rodeio? Ixi, aí é complicado, hein? Se você for falar assim, do jeito que tem que ser falado mesmo, do jeito que tem que ser falado, se você falar, a pessoa vai ficar magoada e chateada com você. Melhor você falar. Melhor você. Não, mas eu também não sei falar. Eu vou falar a verdade, velho. Por quê? Porque tem pessoas que constroem a sua casa de barro. Acho que você deve conhecer alguém assim. Você deve conhecer alguém assim que você não pode falar nada para ela. Se você falar para ela que ela está errada, pronto, aí você já arrumou um inimigo. É ou não é verdade? Aí tem coisas que você até evita de falar, porque se você falar, a casa de barro derrete, porque é uma pessoa instável. Tem alguém aí? Pessoa instável. Eu pergunto, os amados querem ter aqui uma casa instável, feita de barro, ou vocês querem uma casa concreta, construída na rocha? Que levante a mão. Na rocha. Pode vir até as pancadas, pode vir o que for. Essa casa ela não será abalada, ela não vai derreter, porque ela está construída sobre a rocha em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A pessoa instável, ela não para, porque a casa de barro, a qualquer chuvinha, derrete. Tem alguém comigo? Portanto, o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, eu não quero que vocês façam aliança com eles, porque eu não quero que vocês sejam instáveis. Eu quero que vocês sejam estáveis. Que vocês construam a casa de vocês na rocha e não se deixem abalar por nada. Diga glória a Deus por isso. Eu quero que vocês vençam os heteus. Eu quero que vocês vençam os gergazeus. Vençam o desânimo, vençam o medo, vençam a instabilidade, vençam, sejam vitoriosos. Vejam as características desse gigante, não é só nome. Repita comigo assim: não é só nome. Diga, são as características deles. Você toma posse. O terceiro é o amorreu, ou os amorreus. Diga comigo assim: amorreus. Esses amorreus, eles representam o que? Eles representam o orgulho, rebelião, altivez, soberba, vanglória. Repita comigo assim: autossuficiência. Eles se achavam, porque se julgavam muito inteligentes, muitos doutos, muitos cultos. Então eles se achavam autossuficientes, espírito crítico. Mas não é aquele espírito crítico modelado. Era aquele espírito crítico excessivo, demasiado. E tudo que é demasiado se torna o que? Prejudicial. Era demais, era o extremo. Espírito crítico, rebelião, divisão, destruição.
Porque pode observar que todo orgulhoso, todo autossuficiente, ele acaba criando rebelião e confusão. Sim ou não, gente? O autocrítico excessivo. Vou falar. Sabe aquele tipo de pessoa que consegue ver defeito, erro em todo mundo, mas não olha para ele? Vê defeito em todo mundo, mas ele não consegue olhar os defeitos dele. Silêncio danado. Eu sei que eu não vou com a glória a Deus, aleluia, aqui muito, né? Não liga isso aí não. Tudo bem, deixa quieto. Você viu fulano? Você viu ciclano? Você viu ciclano lá? Você viu fulano lá, Beltrana? Mas ela não olha. A palavra de Deus diz, até esses dias estávamos comentando, a palavra de Deus diz assim: antes de você tirar o cisco no olho do teu irmão, tira a trave que está no seu olho. E veja que tu ramela também. Olha para o irmão e diga para ele assim: tu ramela também. Diga assim: tu é um ramelão. Diga para ele. Tem alguém aí comigo? Erra também. Mas cadê que a gente quer ver os nossos erros? Não, a gente quer ver os erros dos outros. Porque a gente é muito autocrítico. A gente quer criticar os outros. A gente quer apontar os erros dos outros. A gente quer ver os defeitos dos outros. A gente quer criticar o erro dos outros. Mas é tão difícil a gente olhar para nós e ver o quanto a gente ramela também. Estou olhando para um monte de ramelão aqui, Luciane. E vocês também estão olhando para um também aqui, ó. Olha, aponta o dedo para mim e diz assim: ramelão. Olha para o irmão e diga para ele assim: tu é um ramelão também. Diga para ele assim: tu erra também, tu falha também. Diga: tu promete e não cumpre. Tem alguém comigo, gente? Então o Senhor, Ele vai dizer: não faça aliança com isso. Não faça aliança com isso. Reconheça a sua insignificância. Reconheça que tu é pó, que tu não é nada. Sem Deus nós não somos absolutamente nada. Somos salvos por sua graça, por seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Diga glória a Deus. Quando você reconhece: eu sou falho, eu sou errante, eu peco também. Eu sou falho, eu peco também, eu erro. Logo, sendo assim, você não vai ter esse espírito crítico excessivo de olhar somente os erros dos outros e não olhar os seus. Enche de água aqui para mim. É a boca. Seu Vanderlei, por favor. Vou pedir para o senhor dar uma volta na igreja. Dá uma voltinha lá assim na igreja, sem derramar, hein? Sem o que, gente? Dá uma voltinha lá, seu Vanderlei. Nem um pingo. Nem um pingo, seu Vanderlei. Nem um pingo. Dá uma voltinha aí. Dá uma voltinha lá. Sem derramar, seu Vanderlei. Dá uma voltinha aí, obreiros. Olha aí, ó. Os membros da igreja, dá uma olhadinha no seu Vanderlei, olha lá. Ó. Tá todo mundo olhando ele, olha lá. Ó. Cuidado, seu Vanderlei, não vai.
Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Já derramou, já é? Não é para derramar não, seu Vanderlei. Não é para derramar não. Isso, seu Vanderlei. Estão vendo aí, pessoal? Tá todo mundo vendo, seu Vanderlei caminhando na igreja? Olha lá, ó. Ó. Sem derramar. O senhor já derramou, né? Derramou um pouquinho aí atrás, foi? Só uma gotinha? Vamos lá, seu Vanderlei. Isso. Olha que bênção. Olha que bênção. Para com a mão embaixo. Isso, Vanderlei. Olha que bênção, ó. Olha que bênção, gente. Ó. Ô, glória. Que bênção. O seu Vanderlei tem equilíbrio, né, gente? Olha que bênção. Obrigado, seu Vanderlei. Deus abençoe, viu? Aplauda Jesus pela vida dele. Fica aqui, vem aqui, senhor. Fica aqui, ó. Fica aí, fica aí. É difícil. Mas não é impossível. Não, dá para fazer. Agora vem cá, seu Vanderlei. Enquanto o senhor estava caminhando aqui, o senhor viu alguém mexendo no celular? Não. O senhor viu alguém conversando? Também não. O senhor reparou na saia da irmã? Muito menos ainda. No sapato do irmão? Não. O senhor viu quem estava conversando? Também não. Por quê? Porque eu estava prestando atenção no copo com água para não cair. Obrigado. Seu Vanderlei estava focado no copo dele. Quando você foca na tua vida, você não tem tempo de ficar olhando para a vida dos outros. Você pode aplaudir a Jesus bem forte, igreja. Oh, glória! Aplauda Jesus e dá glória! Ah, não, eu quero que você melhore isso aí. Olhe bem nos olhos do irmão e diga para ele assim: quando você foca em você, diga na sua vida. Diga assim: vá cuidar da sua vida. Diga que quando você faz isso, você não tem tempo de ficar cuidando da vida alheia. Agora, quando você não foca em você, aí fica olhando para o outro, aí fica olhando para o defeito do outro, aí fica olhando para o ciclano, aí fica olhando para ciclano, fica arrumando problema. Tem alguém aí comigo, gente? Fica arrumando problema onde não tem. Para de arrumar problema, meu filho. Dá uma sacudida nesse irmão que está do teu lado. Diga para ele: para de arrumar problema. Diga para ele assim: a gente já tem tanto problema, você fica arrumando mais. Para de arrumar problema. A palavra de Deus diz, vai dizer que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ah, mas o fulano errou comigo, o fulano me maltratou mal, o fulano foi isso assim comigo. Meu filho, cuida da sua vida. Olha para você e deixa a vida dos outros. Para de arrumar problemas. Falho todo mundo é, todo mundo erra, todo mundo falha. Tem alguém comigo, gente? Então o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, não faça aliança com isso. Não faça aliança com isso, Moisés. Olha para você. Olha para a responsabilidade que eu estou te dando. E não crie mais problema. Vença essa autossuficiência. Vença esse espírito autocrítico demasiado. Vença isso, porque eu quero entregar uma terra prometida para vocês. Vença isso, Moisés. Mas tira esse orgulho do coração. Tira essa autossuficiência de você. Tira esse espírito autocrítico da sua vida excessivamente. E seja humilde. Não faça aliança com isso. Porque sendo assim, você vai vencer, vai ter menos problemas. E vai vencer.
caçando. Tem gente que é caçador de problema. Deixa eu ver onde que eu vou arrumar problema hoje. Deixa eu ver onde que eu vou arrumar problema hoje. Ei, você aí, caçador de problemas. Não. Caçador de soluções. Quem toma posse? Hoje você vai sair daqui com um copo cheio na mão, transbordando. Você vai sair assim, e sem derramar uma gota. Você toma posse? Então Deus vai dizer para Moisés: Moisés, vença os heteus, vença o medo, o desânimo, a amargura, vença os girgazeus, estes de mentalidade dobre, espírito de confusão, instabilidade, instáveis. Não faça aliança, seja estável. Diga glória a Deus. Vença esses amorreus, vença o orgulho, a rebelião, a altivez. Nariz ou quê? Vença isso. Não quero que você faça aliança com isso, não. Seja humilde. Digam amém, Jesus. Eu me lembro de uma ocasião, não sei se vai lembrar agora, só para me pular para o próximo gigante aqui. Um pastor, nossa, há muitos anos atrás já, graças a Deus já não está mais no nosso meio. Graças a Deus não está mais aqui com a gente. Faz muitos anos já. Aí, lá na igreja do Parque Santo Antônio, o pastor Luiz, eu não sei se vocês se lembram do pastor Luiz. Quem lembra do pastor Luiz? O pastor Luiz é o pastor mais antigo que está com a gente, né? Está lá no parque hoje. Aí ele estava fazendo culto, e o pastor Luiz, ele não tinha uma dicção, enfim. Aí esse pastor, ele pegou o microfone da mão do pastor Luiz assim, ó, tum, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, ô Felipe. Pegou na mão de todo mundo assim, tomou o microfone dali e falou: senta lá. Deixa que eu faça o culto. E aí fez o culto. E aí, o pastor Luiz veio falar comigo. E as pessoas lá, inclusive até um jovem que acabou até se perdendo no mundo. Esse rapaz vai ter que dar conta dessa alma. Se perdeu, caiu no mundo, aí foram, enfim, uma situação um tanto quanto delicada, viu, gente? E a gente, como liderança, às vezes passa por cada uma que só Jesus para ter misericórdia, viu? Aí eu falei: por que tu fez isso, rapaz? Não pode fazer isso, isso é antiético. Tomar o microfone do pastor assim na frente de todo mundo? Deixa Deus usar. Não, eu tomei para ver se o culto teria um andamento melhor. Diga comigo assim, diga assim, ui. Aí eu olhei para ele e falei assim: então quer dizer que quem faz o culto é você, não é o Espírito Santo que te usa? Meu filho, aqui não é o seu lugar. Você está fora da obra. Pelo menos desse ministério você não pertence mais. Porque aqui, quando um pastor sobe no altar, é o Espírito Santo que usa. Não é autossuficiência, não. É o Espírito Santo que usa. Quem crê dá glória a Deus e aplauda a Jesus, igreja. Lembra disso? Você lembra disso aí? Você lembra, pastor Joás? Você sabe quem é, né? Falei: não. Que não. Então quer dizer que você foi dar uma ajudinha para o Espírito Santo, é? Pastor Joás estava lá, viu? Você é testemunha disso. Ainda bem que eu tenho uma testemunha aqui. Quem está compreendendo, gente? Então isso é o quê? Espírito de amorreus. Autossuficiência, nariz o quê? Empinado. Espírito autocrítico. Não. O Senhor está dizendo: não faça aliança com isso. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina a ser humildes. Humildade que procede à honra. Repita comigo assim: o humilde entra em qualquer lugar. Entra ou não entra? O humilde entra. O humilde entra em qualquer lugar. Qualquer lugar. Desde o palacete até os becos mais perigosos que tem aí por aí. Sim ou não? Muitas vezes, me aposta, naqueles becos ali do Parque Santo Antônio, Paraisópolis, que eu e você
tem que entrar humilde. Vai entrar com altivez ali. Não, tem que entrar humilde. Me lembro que nós fomos libertar aquele rapaz lá, que foi tomado por cativeiro, que ia ser morto naquela noite. E nós tivemos que entrar lá, para salvar aquela vida. Já estava lá no tribunal, amarrado. E nós tivemos que entrar ali. Vai entrar com altivez. Aqui a gente veio libertar um cara aqui, meu. Vai. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Tem que entrar com o quê, gente? Com humildade. Olha, eu sou pastor aqui da igreja, da região. Como se diz aí no dito, né? Teve que ir lá trocar ideia. Na humildade. No que, igreja? Na humildade. E louvado seja Deus, o rapaz foi liberto. Foi liberto. Está trabalhando até hoje para a honra e a glória do nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Sem espírito de altivez. Olhe para o irmão e diga para ele assim: precisa ser humilde. Precisa ser humilde. Terceiro é o fariseus. Diga comigo, fariseus. Sabe qual é a característica desses fariseus? Pergunte qual. Ganância, intriga, escândalo. Agora essas duas características, eu não sei se existe mais. Pergunte o quê? Fuxico e fofoca. Pense num povo que gostava do quê? De ganância, intriga, escândalo, fuxico e fofoca. O Senhor está dizendo: não faça aliança com eles, porque é um povo fuxiqueiro e fofoqueiro. Igualzinho aquela vizinha lá da tua esquina da tua casa. Não tem aquela ruinha lá de baixo? Tem uma marvinha assim? Marvinha, colocaram lá uma marvinha. Bem na esquina lá, na esquina. E toda vez está ela lá, aparecendo a bruxa do 71. Com a vassoura na mão, bobe na cabeça. E toda vez que tu passa, ela... Olha o fugir. Olhe para o irmão e diga para ele assim: não faça aliança com ela. Porque se tu parar ali, meu filho, para tu ir embora depois, não sai mais não. Te segura. Aí mesmo que tu não está interessado na fofoca, no fuxico, ela vai te convencer. Não, peraí, deixa eu te contar uma, menina. Uma. Qual? Pronto, já caiu. Está compreendendo? Então catuca o irmão e diga para ele: não faça aliança com estes. Diga assim: você precisa derrotar este cananeu. O próximo é os fariseus. Diga fariseus. Fariseus, os fariseus é aqueles gigantes que habitavam em aldeias sem luz. Eles não tinham luz. Eles não gostavam de luz. Olha isso. Diga comigo assim: gigantes que não gostavam de luz. Ou seja, eles não tinham disciplina. Eles não tinham disciplina. E com Deus as coisas precisam ter o quê? Ordem e decência, disciplina. Então o Senhor está dizendo: não faça aliança com eles, porque eles são disciplinados. Eles não têm luz. Eles não gostam de disciplina. Indisciplinados, né? Eles não gostam de disciplina, eles não gostam de luz. Ou seja, não faça aliança com as trevas, mas façam aliança com a luz de Deus. Estou correndo por conta do tempo. Diga comigo assim: heveus. Sabe qual eram as características desses gigantes chamados heveus? Falsa liberdade, perversão, violência, falsidade, dissimulação,
Dissimulação. Tem pessoas que são o quê? Dissimuladas ao extremo. Eles eram adeptos daquela palavra que diz assim, olhe para mim, já vou terminar. Adeptos daquela palavra que diz assim: se for bom, faça. Como é que é o negócio? Aí entra aquela outra frase em seguida que diz assim: não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se for bom, faça, e não se preocupe com o que os outros vão pensar. Eu entendo que nós devemos agradar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, mas eu não vou fazer tudo o que eu quero, porque nem tudo que eu quero vai agradar a Deus. Pode ser bom para mim, mas não é bom para Deus. O que pode ser bom para mim, o que os outros vão pensar? Tem alguém comigo? Isso significa o quê? De dar um bom testemunho. Olhe para alguém e diga para ele assim: dar um bom testemunho. Eu vou me importar sim com o que os outros vão pensar. Tem alguém comigo nesta palavra? Porque eu vou me preocupar em dar um bom o quê? Um bom testemunho, primeiramente diante de Deus e também diante dos homens. Porque se eu estiver agradando a Deus, então logo eu estarei dando um bom testemunho diante dos homens. Nós somos cartas eleitas de Cristo. Diga glória a Deus por isso. E, por último, diga comigo assim, o Jebuseus. Jebuseus significa, repita comigo assim, terra pisada. Diga mais forte, terra pisada. Gostavam do quê? Pisar nos outros. Eles só venciam pisando nos outros. Só venciam deixando os outros para prejudicando. Nós não precisamos disso. Você não precisa pisar em ninguém, não precisa humilhar ninguém, não precisa passar ninguém para trás, para Deus entregar para você o que Ele quer te entregar. Hoje, o Senhor está dizendo para mim e para ti: vença estes 7 gigantes e não faça aliança com eles. Ele vai entregar algo grandioso na sua vida. Hoje você vai sair daqui com um copo de água espiritual cheio. Vai começar a focar em você e em Deus acima de tudo. E logo você não vai ter tempo para ver defeitos, erros de ninguém. Diga glória a Deus. Levanta a mão e receba. Sabe por quê? Porque estes 7 gigantes podem até ser mais numerosos e mais poderosos do que nós, mas eles não são mais numerosos e muito menos mais poderosos do que o Deus que nós servimos. Portanto, levante a mão e receba. O Espírito Santo, Ele vai te dar forças na autoridade do nome do Senhor, e você vai sair daqui hoje marchando como um bom soldado de Cristo, vencendo estes 7 gigantes, bem como as suas 7 características, em nome de Jesus. E se você crê que toma posse da promessa, dá um grito de glória a Deus, e podeis aplaudir a Jesus bem forte nesta manhã. Fique de pé, aperte bem forte a mão de alguém e diga para ele: você vai vencer os 7 gigantes. Diga: vai derrotar os 7 gigantes. Diga assim: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Diga para ele assim: não vai fazer aliança com eles, mas a nossa aliança é com Deus. Enquanto preparamos a ceia, nós vamos louvando a Deus.